Fazer a nossa prece. Aproveitando esse instante que decidimos dedicar a nossa edificação moral, espiritual, e aqui comparecemos repletos de esperança. Aqui chegamos na expectativa de encontrarmos um ambiente de paz, de harmonia, de serenidade. Aqui, nesse instante, é o nosso refúgio. É o local onde aqui chegamos para nos refazer, para nos abastecer das irradiações amorosas existentes no ambiente e assim repletarmos o nosso coração, repletarmos a nossa alma com essas vibrações amorosas e com elas enfrentarmos a semana que temos pela frente. Tudo isso graças, primeiro, à nossa decisão de aqui comparecermos. Mas não é o suficiente, ou não seria o suficiente. Este ambiente repleto dessas energias é um presente de Jesus para todos nós. Ele envia os seus emissários, os benfeitores espirituais, que aqui comparecem bem antes do que nós chegamos. E eles então preparam a atmosfera espiritual, inundando-a com essas irradiações amorosas. Não fosse isto suficiente, eles ainda agora se aproximam de cada um de nós. Eles leem em nossas almas as nossas aflições, que são transparentes para eles. Eles veem também as nossas fragilidades, as nossas inseguranças, as nossas incertezas, os nossos medos. E de uma forma direta, eles então buscam dissipar essas energias que vamos emitindo, substituindo-as por essas novas.
É por isso que daqui saímos muitas vezes com uma sensação, uma certeza de que voltamos para os nossos lares de uma forma diferente de quando aqui chegamos. É Jesus, agindo por intermédio dos benfeitores espirituais, amparando-nos, auxiliando-nos, inspirando-nos, socorrendo-nos e ainda a todos nós protegendo. Por tudo isso, muito obrigado, Jesus. Que assim seja. Antes de nós começarmos, eu gostaria de fazer 2 comentários a respeito da nossa palestra. Já há aproximadamente 6 anos, nós acompanhamos os livros do Emmanuel como tema para as nossas palestras. É uma forma que nós encontramos de ajudar aqueles que preparam a palestra, encontrando ali uma forma de desenvolvê-la, ou uma sugestão para desenvolver a palestra. E ao mesmo tempo que buscamos garantir que o tema da palestra será evangélico, para evitar quaisquer outros temas que não consolem, que não nos tragam ao coração essa serenidade que todos nós precisamos. Temos aprendido com a Dona Teresinha que devemos conduzir as nossas palestras imaginando que por aquela porta adentra-se aqui um irmão, uma irmã em grande sofrimento e que muitas vezes nada conhece do Espiritismo e que foram encaminhadas por amigos que sugerem aqui comparecerem ou a qualquer casa espírita na busca da consolação. E aqui ao chegarem se deparam com um tema que nada possa lhe dizer ao coração, podem sair decepcionados, frustrados. Então, por isso que nós temos esse cuidado de preparar os temas. Mas pela primeira vez nesses 6 anos, aconteceu um fato interessante. Na semana passada, o Sérgio Marinotti esteve aqui e nos falou a respeito do capítulo 111. E o capítulo 111 ele tira de Lucas, no capítulo 16, acho que o versículo 2 ou 3. E no capítulo 112, que é o dia de hoje, é o mesmo versículo. A diferença é que no da domingo passado, ele pega um trecho do parágrafo. E na manhã de hoje, ele vai pegar o trecho completo. Então, pode parecer uma repetição para aqueles que aqui estiveram domingo passado, mas não se levantem e não vão embora não, que não vai ser repetido, tá? A abordagem que o Emmanuel faz é um pouco diferente. Então, para que vocês não pensem que há uma repetição. Então, nós vamos abordar algumas coisas que o Sérgio falou, para que todos estejamos, como dizem os jovens hoje, na mesma página, né? Mas a interpretação, a ambientação evangélica é um pouco diferente. E ele vai usar um termo, Jesus vai usar um termo que não é comum, não é muito comum entre os espíritas. Ele é mais comum entre os evangélicos. Jesus vai usar a palavra tabernáculo sagrado. Então, antes de nós falarmos, porque quando chegar nesse ponto, se nós interrompemos para explicar a palavra, nós entendemos que pode alterar o impacto emocional. Então, o tabernáculo. O que é tabernáculo? A palavra tabernáculo, em português, uma das interpretações, ela significa cabana. Uma cabana é um tabernáculo. E de onde ela vem?
ela vem da época em que os hebreus saíram do Egito e foram até a terra prometida, que era Canaã. Então, evidentemente, eles passaram muito tempo habitando no deserto e eles moravam em tendas, em cabanas, né? A palavra tenda eu acho que é mais apropriado do que cabanas. E vem a palavra tabernáculo. Mas existe uma indicação maior na palavra de Jesus. Ela fala tabernáculo sagrado. É que entre as tendas existia uma tenda construída de forma especial que séculos mais tarde foi substituído pelo templo em Jerusalém. Então esse tabernáculo sagrado para os hebreus era uma cabana especial, uma dimensão também especial, era mais ou menos do tamanho do nosso ambiente aqui. Então ali onde esse tabernáculo era utilizado como residência de Deus. Então Deus fez um acordo com o povo hebreu e ele passou a habitar entre os hebreus nessa tenda especial que chamava o tabernáculo sagrado. Mas isso é a explicação histórica. Jesus vai abordá-la de uma forma um pouco diferente. Dado essas explicações, eu gostaria de me referir então ao tema. O versículo que foi retirado está lá em Lucas 16, de 1 a 13. Vai falar sobre uma parábola. Mas é uma parábola realmente um pouco assim contraditória. Eu digo um pouco contraditória para ser sutil, mas é bastante contraditória. Então eu vou fazer o desenvolvimento em duas etapas. O primeiro nós vamos fazer a leitura o mais sucinto possível, sem nenhuma explicação, e depois nós vamos pegar os trechos dela e vamos pegar a interpretação que a doutrina espírita dá a respeito dela. Então vamos lá, pessoal. Jesus disse assim para os discípulos e para os fariseus que estavam ouvindo-o. Certo homem era rico e tinha um administrador. E este administrador lhe foi acusado para esse senhor como dissipador, um esbanjador do seu bem. E então esse senhor rico chamou o seu administrador e lhe perguntou: que ouço dizer de ti? Presta logo conta da tua administração. E aí vem a sentença: pois não podes mais administrá-la. Disse o administrador para consigo próprio: que farei? Pois que meu senhor me tira a administração. Não tenho forças para cavar, para arar a terra, e mendigar tenho vergonha. Sei o que farei para que quando eu for removido da administração, me recebam em suas casas. Então ele tinha um plano. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? E o devedor respondeu: devo a ele 100 cados. Cados é uma unidade de volume que significaria 4.000 litros de azeite. Então ele devia 4.000 litros de azeite. E aí então o administrador disse: pega a tua conta, senta-te já e escreve 50. Deu um desconto de 50%. Depois chamou um outro e perguntou: e você, quanto deve ao meu senhor? E ele respondeu: devo-lhe 100 coros. 100 coros, também uma unidade de volume, não tinham balança na época, então era tudo em forma de volume, e que corresponde a aproximadamente 42.000 litros de trigo.
Se você converter esses 42.000 litros de trigo, para nós termos uma ideia, corresponderia a 38.000 quilos de trigo, 38 toneladas. Então veja, um devia um pouquinho e o outro devia uma grande quantidade. Para um ele deu 50% de desconto. E aí o administrador falou para o devedor do seu senhor: pega a tua conta, escreve aí, em vez de 100, 80, deu 20% de desconto. E aí ele apresentou as contas que o senhor havia pedido, presta conta da tua administração. Então ele foi lá e prestou conta da administração. E isso estava claro ali, né? O que ele fez, o desconto que ele deu. Então nós já imaginamos, ele vai ficar irritado com, com o administrador. Quem mandou você dar o desconto? Né? E ao examinar as contas, o rico senhor fez o quê? Louvou o administrador esbanjador, porque ele havia procedido prudentemente. E aí Jesus encerra, então, a sua parábola e vai dizer aos discípulos e também aos fariseus: eu vos digo, disse Jesus, fazei para vós amigos da riqueza injusta, para que quando ela vos faltar, vos recebam eles nos tabernáculos sagrados, nos tabernáculos eternos. Então, essa é a parábola. Vamos segmentá-la, tá bom? Para nós podermos compreender. Nós temos muita dificuldade, e uma vez o Divaldo comentou a respeito dessa parábola, porque nós estamos muito presos ao quê? A circunstâncias materiais, comerciais. Como é que pode ele vir dar um desconto desse e ainda ser elogiado pelo proprietário, né? Você imagina, trabalhando num comércio, deu desconto, cadê? Eu dei desconto. Você acabou, né? Tá certo? Muito bem. Primeiro vamos nomear as personagens. Vamos fazer a interpretação de acordo com o Espiritismo. Quem são os personagens? Bom, o senhor rico é muito evidente. É Deus, nosso Pai, tá certo? Que Ele é o Criador de todos nós e Criador de todo o universo. Mas quem é o administrador, esbanjador, dissipador? Somos nós. Nós somos os administradores que temos a função de controlar, coordenar, administrar algo que Deus nos entrega. E o que é a nossa responsabilidade? O Espiritismo vem nos ensinar. Somos criados simples, incapazes de diferenciar o bem do mal, e, portanto, podemos praticar tanto o bem como o mal, porque nós não sabemos o que é o bem, não sabemos o que é o mal, por isso é simples. E ignorante, não possuímos nenhum conhecimento de forma intelectual. Isso nós somos assim criados, todos nós. E vamos passando pelas diversas encarnações para, ao final delas, desenvolvermos todas as virtudes morais, não só identificar o que é o bem e o mal, como também somente praticar o bem. E também, ao fim dessa jornada, desenvolver o conhecimento, a inteligência universal. Então, esta é a nossa função, esse é o nosso dever. É por isso que nós encarnamos. Então, qual é o que nós temos que administrar? Nós temos que administrar exatamente isso. Como nós trabalhamos o nosso progresso, a nossa evolução, intelecto e moral. É isso que nós temos para administrar. Muito bem. Aí, a segunda parte da parábola vem uma denúncia, tá certo? Ele foi denunciado, porque o Senhor vai dizer para ele, né? Que ouço dizer de ti? Quer dizer, alguém foi lá e falou para o Senhor. E aquele administrador ali não conta para ninguém, não fala que fui eu que te disse, porque senão ele vai ficar chateado comigo, né? Mas ele está dissipando os seus bens. Presta atenção que na parábola Jesus não fala,
ele desviava dinheiro, ele era corrupto. Não é estabelecido a infração que ele faz, mas sim ao seu comportamento. Ele dissipava, ele esbanjava os bens que não lhe pertenciam, eram dados pelo administrador. E como é que Deus, que é o Senhor rico, fica sabendo a nosso respeito? É pela consequência, a repercussão do quê? Dos nossos comportamentos. Ao agirmos dessa ou daquela maneira, isso sinaliza para o Senhor rico, que é Deus, sinaliza o nosso comportamento. É por esse meio que ele fica sabendo, ouvindo falar de nós. Então, e como é que Deus vai nos falar? Que vem a denúncia depois, né? Da denúncia. Nós ficamos sabendo isso através de outras pessoas que nos ajudam, dos benfeitores. Então, essa é a parte da denúncia. E aí, o Senhor fala o que para o administrador? Ele dá um ultimato. O que ouço falar de ti? Que você é um esbanjador. Ele fala o quê? Presta contas da tua administração, pois já não poderás ser mais meu mordomo. Este é um aviso que todos nós um dia recebemos, que é o momento da nossa desencarnação. É o momento onde nós devemos prestar conta para Deus, na realidade, prestar conta para a nossa consciência, porque Deus já sabe a respeito de nós, porque tudo quanto fizemos, Ele já fica sabendo, porque Ele é onisciente, Ele sabe de tudo, está presente em todos os lugares. Então, nós temos que prestar conta isso para este Senhor. Esse é o ultimato dele. E o que me chama a atenção também nessa parábola é que ele não nega. Se nós fôssemos acusados disso, iríamos arrumar uma série de justificativas. Não, eu fiz isso para que todo mundo imaginasse que o Senhor era bom. Eu fiz isso porque abro mão também da minha participação. Não, não fiz isso. Isso é intriga de quem falou. Quem foi que falou isso para o Senhor? Mas sempre arrumar uma justificativa. Ele não fala nada, ele não nega. Tanto é que Jesus vai especificar, né? Disse o administrador consigo mesmo. Por que ele não nega? Ele não nega porque é a voz da consciência. Nós podemos negar para os outros, mas diante da nossa consciência, quando nós fazemos análise de consciência, para nós não conseguimos nos enganar. Podemos até arrumar uma justificativa, mas é justificativa, nós não negamos aquilo ali. Por isso que ele não nega, mas ele fica preocupado. O que farei? Porque meu Senhor vai me tirar a administração. E aí ele vai começar a listar quais são as alternativas. Quais são as alternativas que ele tem disponível? Ele somos nós temos todas essas alternativas. A primeira, Jesus vai dizer, não tenho forças para cavar, não tenho forças para arar. Isso representa o quê? O sofrimento que ele já não conseguiria fazer, talvez pela idade, talvez pela falta de experiência, por tudo isso. Mas o não tenho forças para cavar significa um grande sofrimento. Cavar, para ele, vai representar um grande sofrimento. Isso, para nós, para o Espiritismo, representa o quê? As nossas expiações. As nossas expiações são as dificuldades que a nossa consciência estabelece para nós então repararmos os equívocos que cometemos. Mas ele vai dizer também sim, e mendigar tenho vergonha. E o que significa mendigar? Seriam os pedidos de perdão, né, e de misericórdia que nós podemos endereçar àqueles que nós prejudicamos. Então está montado todo o cenário. O enunciado, tudo, e até ele listou as possibilidades.
Então ele diz: não quero passar pela expiação e terei dificuldade de identificar e pedir o perdão. E aí ele vai então atrás das ações realizadas. Então chamou cada um dos devedores, quanto deve, ele respondeu: eu devo 4.000 litros, então ele disse: dá um desconto de 50%. Depois perguntou para o outro: e você? Ah, eu devo 32 mil quilos de trigo, então coloca 80%. Vocês perceberam, isso me chamou bastante atenção. 4.000 litros de, de azeite não é uma quantidade assim muito grande para a época, para a quantidade que eles costumavam utilizar, porque era o único alimento que eles tinham, era o único remédio que eles tinham e era também o único combustível que eles tinham para as lamparinas deles. Então não tinham vela, não tinham nada, eles usavam sempre. Então 4.000 litros era uma coisa assim realmente pequena. E ele deu 50% desses 4.000 litros. Mas quando chegou no outro, que eram 32 toneladas de trigo, é muita coisa. Ele deu menos desconto. Ele deu o quê? Ele só deu 80%. E aí, então, perdão, deu 20%. Obrigado, deu 20%. E quando ele foi prestar as contas, ele foi então elogiado. A questão toda, na minha forma de ver, está exatamente nessa questão da, da, desses descontos. Na realidade, todos nós, sem exceção, somos devedores. Todos nós devemos. Nós somos os devedores dessa parábola. E o administrador, ele faz o quê? Ele chama os devedores e vai dar o desconto. E o desconto é proporcional. Aquele que mais deve, dá um desconto menor. Aquele que menos deve, dá um desconto maior. Jesus está se referindo à solidariedade. Por isso que ele fala: administrador prudente, agiste de forma sábia, dando esse desconto. O que o administrador fez, na realidade, foi diminuir o sofrimento, a dívida daquelas outras pessoas. A parábola vem nos falar sobre solidariedade. Por isso que o Senhor disse: você agiu prudentemente. Por intermédio dessa parábola, Jesus vem nos convidar a nos esforçarmos para diminuirmos o sofrimento alheio. Quando diante de nós surgem as pessoas, ora nós somos administradores, quando nós temos a capacidade de diminuir a dor, o sofrimento, a angústia do nosso próximo. Ou às vezes somos devedores, quando então algum administrador vai agir prudentemente e tentar ou buscar aliviar as nossas angústias, nosso sofrimento, em última análise, as nossas dívidas. Dívidas que nós construímos por desatendermos às leis de Deus. Quando nós desatendemos às leis de Deus, nós adquirimos então essa dívida adquirida diante da nossa consciência. Quando buscamos ajudar alguém que tem essas dívidas, então nós estamos agindo assim como o administrador o fez. E são sábias as palavras de Jesus, como sempre, porque ela diz assim: aquele que menos deve, você pode ajudá-lo de uma forma mais intensa. Mas para aqueles que muito devem, você não consegue, porque ele está devendo à lei uma grande quantidade. Por isso que Jesus, e ele sempre faz isso nas suas parábolas, ele vai colocar valores, às vezes, muito
assim, desproporcionais. 32 toneladas de trigo naquela época, a turma não fazia nem ideia do que era isso. Para nós fica a seguinte mensagem: sim, quanto maior é a nossa dívida, menor também é o desconto que os benfeitores, sejam eles encarnados, sejam eles desencarnados, podem nos proporcionar, porque aquilo que fizemos contra a lei de Deus é muito ofensivo. Então, somente iremos modificar a nossa forma de agir se nós, então, tivermos que suar, né, para pagar essa dívida. Mas Kardec ele vai perguntar no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec também formula perguntas. E ele vai dizer isso lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 27. Ele pergunta assim para os bons espíritos: deve-se pôr fim às provas do próximo quando é possível? Ou devemos, por respeito à vontade de Deus, deixá-la seguir o seu curso? Exatamente, conforme a parábola vem dizer. E ele faz questão absoluta que os bons espíritos, os benfeitores, respondam para ele. E aí? É lícito? É correto abrandar as penas, os sofrimentos, as expiações, né, do nosso próximo, quando nos é possível? E os benfeitores vão responder com algumas alternativas. E são alternativas muito interessantes. Ele diz assim: alguns pensam que uma vez que se está na terra para expiar as nossas faltas, saldar a nossa dívida com o Senhor, é necessário que as provas sigam o seu curso até o fim. Ele tá vendo? Pessoas que pensam assim. E ele vai dizer, tem pessoas que pensam um pouco diferente. Há outros ainda que pensam que não somente devemos evitar de atenuá-las, ou seja, não devemos fazer nada para diminuir o sofrimento do nosso próximo, mas também devemos contribuir para torná-las mais proveitosas, agravando-as, tornando-as ainda mais difíceis para o nosso próximo. São as duas situações que ele colocou nos extremos. Um é indiferente, não faz nada. E o outro, ao contrário, vai dizer o quê? Ah, não. Quanto mais ele sofrer, melhor será recompensado. Vocês percebem que, ao colocar esses dois limites, ele acaba dizendo mais ou menos como é que nós não devemos agir. Ele vai dizer em seguida como é que devemos agir. A noção da reencarnação é uma lei da natureza, não pertence a essa ou aquela religião. Há algumas que refutam, né, não aceitam a reencarnação, mas é um problema de cada individualmente de cada responsável por ela. É de responsabilidade individual de cada um, vamos refazer a frase. Entre os hindus, por exemplo, eles encaram com esses dois nuances juntos. Eles vão dizer o quê? Eles separam em castas, separam em níveis sociais. Então, o nível mais alto seria o Marajá. E o nível mais baixo seriam os párias. Então, os párias, eles não faziam nada para ajudá-los. Por quê? Porque nascer pária era uma vontade de Deus. Porque noutra encarnação ele fez alguma coisa muito equivocada. Então, se eu ajudá-lo, eu estou contrariando a vontade de Deus. Então, eles viviam abandonados.
Por isso que Madre Teresa de Calcutá chegou lá para mudar essa situação, porque eles não tinham médicos. Ninguém cuidava deles, ninguém podia ajudá-los. Por uma formação cultural, social, religiosa, eles não recebiam nenhum tipo de amparo. Porque um médico, ao estudar, ele, se fosse pária, não podia entrar na faculdade. Não sendo pária, ele não podia ajudá-lo por uma imposição religiosa, cultural e social. Por isso que a irmã Dulce, a Madre Teresa de Calcutá lá esteve para poder dar esse atendimento a esses irmãos. Porque eles entendiam que não. Mas não é o entendimento que nós fazemos. Nós fazemos um entendimento completamente diferente. Sim, parte da interpretação que eles fazem está correto. É alguém que deve muito ao Senhor por equívocos cometidos em outras encarnações e que, por esta razão, ali estão para um aprendizado. Mas o Deus, para nós espíritas, ele não vê somente um lado, ele vê todos os outros lados. Ele disponibiliza esses acontecimentos ao mesmo tempo que reeduca aquele que o experimenta, ao mesmo tempo vem nos ajudar a desenvolver uma qualidade que nos falta. É a solidariedade. Podemos chamar de caridade. No caso mais específico, é a solidariedade. E eles vão concluir assim: quando você age dessas duas formas, nós estamos não agindo de acordo com a lei de Deus. E ele vai dizer: não digam, por esse jeito, não digam, ao verem um irmão sofrendo, é a justiça de Deus. É necessário que siga o seu curso. Isso é um grande erro. Está no livro. Mas digam, ao contrário, afirmem o seguinte: vejamos que recursos Deus me concedeu para aliviar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se o meu estímulo, a minha força moral, meu amparo material, meus conselhos poderão ajudá-lo a transpor esta prova com mais força, paciência e resignação. Esta é a mensagem da nossa manhã. E Jesus veio nos ensinar exatamente a desenvolvermos a solidariedade. Porque é uma oportunidade. Não está ali um devedor, e eu não sou um devedor. Ocasiões, eu sou o administrador. Ocasiões há que eu sou o devedor. Quando sou administrador, devo olhar para o meu irmão e tentar auxiliá-lo, buscar auxiliá-lo, porque eu também sou devedor. Só que às vezes eu tenho o papel de administrador diante do sofrimento dos outros. Mas quando chega a minha vez de experimentar aquele sofrimento, eu gostaria de arrumar um administrador que diminuísse a minha dívida, que me ajudasse a passar por aquele momento, seja com apoio moral, seja com incentivo moral, seja com palavras de consolação, seja muitas vezes também com ajuda material. Porque é ao agirmos assim, a dívida não é nossa, a dívida é dele. É a dívida que ele tem com com o nosso Senhor. Mas eu posso dar o desconto, eu posso ajudá-lo. E ao ajudá-lo, ao invés do Senhor me criticar por ter feito aquilo, ele vai dizer o quê? Servo prudente, agiste de forma sábia, diminuindo o sofrimento do teu irmão.
mas são somente palavras. Os benfeitores agem assim conosco. Em 1985, o Chico Xavier deu uma entrevista no programa da Hebe. E ele contou uma história muito interessante que está num livro chamado Jesus em Nós. E ele conta de uma moça chamada Valéria. Era uma moça que tinha uma hemiplegia, ou seja, parte do seu cérebro não se desenvolvera. Então, metade do seu corpo não conseguia, de forma a reagir a nada. E ela vivia, então, numa casa muito modesta, amparada por a sua irmã, chamada Dona Laura. Vale a pena ler esse trecho desse livro, Jesus em Nós, porque é muito interessante. É a transcrição do programa da Hebe Camargo, que foi feito nesse livro, foi passado por esse livro. Então ele diz que ele fazia entre 1953 até 1956, 59, por 6 anos, ele todo sábado fazia nos bairros pobres de Pedro Leopoldo, ele visitava as pessoas que não tinham condições, levando o quê? Apoio moral. Às vezes levando alguma bem material para atenuar o sofrimento daquelas pessoas. E ele se apaixonou pela Valéria, porque a Valéria não conseguia falar. Ela não falava, porque exatamente onde está o hemisfério, né? A região do cerebral chamada região de Broca, onde está o controle da fala, e ela não conseguia falar. Então ele chegava e fazia o evangelho, fazia leitura e comentava. E ele sempre que possível ele levava alguma coisa para a Valéria. Sabe o que ele levava? Balinha. Porque ela era uma criança. Ela tinha 40 anos, mas não havia feito todo o seu desenvolvimento. E ele levava balinha, ou então ele levava bolo. E ela era tão ingênua, dentro da sua hemiplegia, que ela pegava o pedaço de bolo e guardava embaixo do travesseiro. E assim foi. E toda vez que ele ia lá, ele falava assim: Valéria, hoje nós vamos treinar. Você vai falar a palavra Deus. E ela se esforçava, mas não conseguia falar. Porque, embora o espírito tivesse a intenção de falar, o cérebro estava danificado e não acionava as cordas vocais. Eu falei: então fala Jesus. E ela se esforçava e não conseguia. E foi assim durante 6 anos. E um dia ele chegou e falou: Valéria. Ela estava com pneumonia. Então ele falou: Valéria, vamos aproveitar. Hoje eu tenho certeza que você vai falar. Hoje você vai falar Jesus. Vamos lá, Valéria, eu vou te ajudar. Fala Jesus. E ela se esforçou, mas ela se esforçava tanto, tanto, tanto. Mas naquele dia ela falou. Só que diante da dificuldade que ela tinha de acionar as cordas vocais, não saiu Jesus. Saiu alguma coisa como Jesuso, ou Josuso, uma coisa assim. Mas foi uma alegria tão grande para a irmã dela, Dona Laura, e para aqueles que compareciam, foi uma alegria muito grande. Nossa, e a Valéria ficou muito contente por ela ter conseguido, foi a primeira palavra que ela falou na vida dela. E ele falou: muito bem, Valéria, fala de novo. E ela falou: Josuso. E falou mais uma vez, e mais uma, foi uma alegria. E aí, Chico falou para os amigos: com certeza ela vai melhorar agora, porque ela conseguiu vencer essa barreira. E aí, 2 dias depois, a Valéria desencarnou. Esse era o Chico. Ele levava ele compartilhava com as pessoas tudo quanto ele podia fazer. Seja uma palavra, uma balinha,
um pedaço de bolo, uma roupa, um alimento. O que ele estava fazendo era diminuir a dívida do seu próximo. Havia, quando ele se deslocava para essas atividades assistenciais, havia um senhor, quando eles se organizavam, esse foi em Pedro Leopoldo, a história da Valéria. Essa outra já não é em Pedro Leopoldo, não está no programa da Hebe, está, porque foi em Uberaba. Ele era um senhor que aparecia e que chegava ali onde eles estavam se organizando para levar as coisas, no centro espírita, aparecia embriagado. E ele queria cantar para o Chico. E ele cantava as músicas da época. Isso já foi em 1960, 60, 61. E ele cantava. E a turma não gostava muito não, sabe? E lá vem o chato do bêbado aí de novo. Lá vem ele outra vez. E o Chico falava assim, mas que voz! Você conhece aquela outra música? Conheço. Então canta para mim essa outra música. E a turma só aqui no relógio, né? Já está atrasado. Vamos lá, Chico. Calma. Aí ele cantava, aí ele falava assim, e aquela outra música assim, você conhece? Ah, conheço. Ah, então canta para mim. E ele cantava e cantava. E depois ia embora e eles saíam. E o pessoal já estava um pouco chateado com o Chico, porque era toda a vez que ele saiu, não sei se era o sábado ou domingo, mas ele aparecia lá. E aí um dia alguém perguntou, mas por que você faz isso com ele? Ele falou, vocês não compreendem. Esse homem era um industrial, bem, bem ajeitado na vida, bem resolvido. E um dia ele saiu com a sua filhinha, de 9 anos, para comprar um presente para ela. E eles estavam andando pela calçada, quando um carro perdeu o controle, subiu na calçada e matou a sua filha. Ele ficou só com um pedaço do braço da menina segurando. E ele não queria soltar. Tiveram que anestesiá-lo para que ele soltasse aquele braço. E esse homem nunca mais conseguiu se estabelecer na vida. Ele não conseguiu fazer frente a essa angústia, a essa aflição. Então, incapaz de resistir a essa dor, ele então se entregou ao vício. É a minha forma, a forma que eu encontrei de ajudá-lo, de ouvi-lo cantar. Ele estava fazendo o quê? Ele estava diminuindo a dívida daquele senhor. Mas era uma dívida muito grande, equivalia às 32 toneladas de trigo. Ele não podia diminuir muito a dívida dele. Mas ele diminuiu os 20% que ele conseguia. Assim agem os benfeitores. Dr. Bezerra tem um episódio onde ele recebe uma mãe com 2 filhos. Os filhos muito ruins de saúde, ela também. E ele constata que o mal que eles sofrem chama-se fome. Fome e fraqueza por falta de alimento. Então ele olha e faz a receita dos remédios. E diz para ela, a senhora precisa melhorar a alimentação deles. E aí ela pega a receita e diz para ele assim, mas como é que eu vou fazer? Com tuberculose, eu não consigo arrumar trabalho. Eu não tenho o que fazer.
Eu não sei o que fazer. É mais um devedor das 32 toneladas de trigo. Entenda que o doutor Bezerra não chegou para ela e disse assim: "Ah, minha irmã, sabe por quê? Porque na outra vida, esses 2 meninos que estão convosco eram senhores de escravo, e para aumentar seus lucros, ele diminuía a alimentação dos escravos. E a senhora, como mãe, os aplaudia. Está aí. É a lei de ação e reação. A senhora entendeu por que a senhora está experimentando isso?" Ele não falou isso, porque seria agir como os bons espíritos nos dizem. Além de eu ser indiferente à dor dele, eu estou agravando. Eu estou dizendo para ela o porquê que eles estão passando por aquilo. Isso não consola. Mas ao contrário disso, ele teve um gesto diferente. Diante das 32 toneladas que ela devia, ele não sabia o que fazer. E ele então juntou as suas mãos como fosse para orar. E ao olhar para as mãos, ele viu o anel de formatura. Era um anel que tinha uma esmeralda verde, como os olhos dele. Ele retirou, entregou na mão daquela senhora e disse: "Vende, compra alimento e os remédios para os seus filhos, porque a senhora precisa muito mais do que eu." Ele diminuiu a dívida daquela senhora. E aí nós podemos, como última frase, o que o administrador ganhou agindo daquele jeito? De acordo com Jesus, ele granjeou, ele conquistou amigos que o ajudariam mais tarde, que os receberiam nos tabernáculos sagrados. Para nós, o mundo espiritual. Quando o Dr. Bezerra desencarnou, está no livro O Semeador de Estrelas, da Sueli Caldas Schubert. Ele narra para o Divaldo que quando ele despertou no mundo espiritual, ele estava assim, num quartinho simples de um hospital. E ele se deu conta que havia desencarnado. E ele, então, só um segundinho. E ele então conversava com, acho que é Senira o nome da moça, que era a assistente de Maria de Nazaré e que costumava acompanhar o doutor Bezerra. E ele conversou com ela e tudo mais, e ele ouviu um coral de vozes. E ele achava que era uma música ambiente. E aí, ele perguntou para a Senira, mas que música é essa? Ela falou, vem ver. Pegou pelas mãos, levou até a janela, uma espécie de uma sacada, e lá fora estava uma multidão de pessoas cantando. E aí ele perguntou, mas quem são essas pessoas? Não conheço. Falei, Bezerra, esses são as pessoas, parte das inúmeras pessoas que você auxiliou quando estava na Terra. Você auxiliou quando eles estavam encarnados. Você auxiliou muito deles que eram desencarnados, quando você os recebeu nas reuniões mediúnicas e os reencaminhou. E eles estão agora para manifestar a gratidão.
É isso que se ganha quando nós buscamos, de alguma forma, utilizar os nossos recursos que Deus nos empresta, nossa inteligência, nossa condição social, econômica, financeira, para diminuir as dores dos demais. Em 1966, se eu não me engano, o Chico teve um infarto e ficou como sequela uma angina muito forte. Mas não queriam deixá-lo ir para o hospital, porque ele ia tumultuar o hospital, né, todo mundo ia visitá-lo e tal. Então o médico atendeu, ia diariamente, visitá-lo, tinha uma enfermeira que ficava parte do dia com ele, um enfermeiro. E assim foi, mas a dor era muito grande da angina. E ele estava lá e, uma certa hora da noite, o enfermeiro ia embora. E aí durante a noite, mas naquele dia especial a dor era muito grande mesmo. E apareceu um espírito. E o espírito sorriu para ele, sentou ao lado, tinha uma cadeira, sempre tinha uma cadeira do lado da cama do Chico. Sentou ali e começou a ajudá-lo, conversar com ele. Falou assim: "Mas quem é você, minha irmã, que vem aqui tão carinhosamente me ajudar e tal?" Falou: "Ah, eu sou sua amiga." "Você, minha amiga? Ah, me desculpe, mas já tenho quase 60 anos, eu não consigo me lembrar da sua fisionomia, né. Perdoa esse velhinho que ia viver mais 30 anos, perdoa esse velhinho que já não lembra mais." "Não, eu sou uma grande amiga sua." "Mas da onde?" "Ah, lá de Pedro Leopoldo." "De Pedro Leopoldo? Nossa." Ele saíra de Pedro Leopoldo em 57, 58. "Não me lembro." "Me diga seu nome", falou para ela. Falou: "Não, não vou dizer meu nome. Você vai lembrar do meu nome." Falou: "Como?" "Eu vou te dizer uma palavra." E aí, ela olhou bem para o Chico e falou assim: "Lembra Josuso?" Aí ele falou: "Valéria." Sim, era Valéria. E ela falou: "Eu vim aqui te agradecer por todas aquelas balinhas, pelo bolo e principalmente pelo conforto moral que você me proporcionava." E ela então põe as mãos sobre o peito do Chico, onde fica o coração. Ele nunca mais sentiu dores. Não sentia a dor aguda da angina. As dores diminuíram, quase desapareceram. Ele também era devedor. Mas um dia ele agiu como administrador e diminuiu as dores da Valéria. E ela agora voltava, não mais como devedora, mas voltara como administradora, para diminuir nele a dor da angina. Esse é o convite desta manhã de domingo. A solidariedade. É emocionante ver, perdoe-me particularizar, mas é emocionante ver os trabalhadores desta casa e de outras casas. Eles aqui vêm disciplinadamente e vão trabalhar no passe. Eles estão ali ajudando a diminuir a dívida dos sofredores. O pessoal, a equipe do atendimento fraterno, eles aqui estão toda semana. Deixam o convívio dos seus lares para estarem aqui, para diminuir a dívida dos seus irmãos, do seu próximo. Os trabalhadores
das equipes mediúnicas também estão ali incansavelmente ajudando. E nós podemos ajudar. Não precisa ser a coisa muito grande. O Chico não levava nada, ele levava uma balinha, um bolo, um pedaço de bolo, não levava nem o bolo inteiro, era um pedaço. Porque ele dividia com as outras pessoas o bolo que ele ganhava. Mas nós podemos fazer isso junto dos nossos familiares. Aquele que é bem difícil, ele também é um devedor. Nós podemos ajudá-lo. Nós podemos estender a mão para aqueles que na vida profissional muitas vezes nos atormentam ou que trazem tormentos muito grandes. Nós podemos administrar diminuindo-lhes as dores e os sofrimentos. Podemos fazê-lo para mais tarde receber. É uma situação. Mas nós podemos fazer como o Chico, de coração, sem a preocupação de receber alguma coisa em troca. Esse é o convite da nossa manhã. Que possamos todos agir como aquele administrador. Porque os tabernáculos sagrados para o Espiritismo não está lá onde Deus habita. Os tabernáculos sagrados, onde Deus habita, está dentro de nós. Mas ele não habita aqui, ele pode ir embora. Ele integra o nosso ser. Deus está dentro de cada um de nós. Muitas vezes soterrados pela nossa ignorância, pelo nosso orgulho, pela nossa arrogância, mas ele está lá. É a ele que devemos apelar. É a ele que devemos fazer o bem para o próximo, na solidariedade, porque ele vai ficar ouvindo, ele vai ouvir falar. Ah, eu ouvi falar de ti, presta conta. Eu ouvi falar, eu vi o que você fez. E a esse Deus de bondade, de justiça, a Jesus, nosso mestre, modelo e guia, e aos benfeitores que na manhã de hoje estiveram ao nosso lado, nos amparando, nos apoiando, nos assistindo. A nossa gratidão. A nossa gratidão por tudo que vocês realizam para diminuir o nosso sofrimento, a nossa angústia, dando um desconto na dívida imensa que temos para com Deus. Ampara-nos, Mestre Jesus, nós que somos os devedores contumazes do vosso amor. Ajuda-nos, amigo, à prática da solidariedade. Que não sejamos nós aqueles que levam e ampliam, aumentam o sofrimento do nosso próximo. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos o indiferente, que não identifica o sofrimento do nosso próximo. Que possamos agir de conformidade com os vossos ensinamentos, diminuindo o quanto nos seja possível a dívida do nosso irmão. Que o vosso amor nos ampare, que o vosso amor nos guie nessa jornada de aprendizado e de transformação. Abençoa-nos a todos, Jesus. Que assim seja.